Oi, mulher! Hoje nós chegamos no dia 7 do nosso devocional e como eu estou feliz de ter você aqui comigo. Deus tem nos alinhado ao propósito eterno dele nesses últimos dias e eu tenho certeza que hoje ele vai continuar fazendo aquilo que ele já começou. Hoje o tema do nosso dia é identidade vem antes da função. E o texto base está em 1 João 3:1 e fala assim: Vejam como é grande o amor que Deus, ou melhor, que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E eu fico imaginando o João quando escrevendo isso, ele todo empolgado, tentando fazer as outras pessoas entender e dizer: vejam como é grande o amor do nosso Pai! Que nós fôssemos chamados filhos de Deus. A gente não tinha direito, a gente não merecia, mas o amor dele foi tão grande que nos colocou nesse lugar de sermos chamados, de sermos feitos filhos de Deus. E sabe o que isso diz para mim e para você? Que nós somos filhos antes do que nós fazemos por Deus, mas por aquilo que Ele já fez por mim e por você. Você não prega, você não ministra, você não ora, você não faz nada do lugar em que para ser, mas você faz porque você entendeu que você é filha de Deus. E essa identidade não é algo que você conquista, mas é algo que foi te dado. Você não é filha porque você quer, mas porque ele conquistou a sua vida no Calvário. Através do sacrifício de Cristo, você foi feita filha de Deus. E eu acho que às vezes nós não conseguimos entender a profundidade disso. A profundidade de ser filha. A profundidade de saber que você não precisa fazer para ser amada, mas você é amada por quem você é. E aí tira um peso, gente, do servir. Porque então nós servimos neste lugar de amor. Nós servimos neste lugar que nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus vem antes da função que nós exercemos. Vem antes daquilo que nós fazemos. Que Ele nos ama com propósito. E não por aquilo que fazemos e somos. Meu Deus! Meu Deus! Você não precisa fazer nada para ser amada por Deus. Você já é. E quantas das vezes nós vivemos de um lugar de servidão, onde nós achamos que nós precisamos servir para então ser amada por Deus. Que nós precisamos fazer algo. E então a gente começa a acumular tantas funções, porque nós não entendemos isso. Porque nós não entendemos do lugar pelo qual nós somos feitas. E as inseguranças da vida, o medo da rejeição, que o mundo nos fez. Às vezes nós projetamos em Deus. E as nossas inseguranças, os nossos medos, e nós começamos a pensar que Ele vai fazer do mesmo jeito com a gente. Então a gente continua servindo, 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 servindo. Num ritmo que nos massacra. Nos deixa esgotada, cansada. Um ritmo que nos promete aplausos, mas que entrega a exaustão. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele e uma voz declara do céu: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E isso aconteceu antes de Jesus realizar qualquer milagre. E eu acho que era o Pai tentando nos dar uma dica ali, dizendo: eu te amo, antes de você realizar qualquer coisa. Eu te amo por quem você é. A gente tem uma passagem na Bíblia que eu acho que ela é muito clara sobre isso, que é Marta e Maria. Maria decidiu ficar sentada aos pés de Jesus e Marta queria servir. Sabe, mas quando Jesus chama a atenção de Marta, ele não chama a atenção de Marta porque ela está trabalhando, porque ela está servindo, porque ela está fazendo. Ele chama porque as funções distraiu ela do que era mais importante, que era a presença. As funções que ela ocupou distraiu ela de entender que ela tinha dentro da casa dela o Rei dos Reis. Ela estava tão preocupada em servir e em fazer para Jesus que ela não parou para aproveitar a presença de Jesus. E meu Deus, quantas das vezes nós nos dispusemos a fazer tanto que nós não paramos para aproveitar a presença de Deus. Estamos tão preocupadas em performar para os homens que nós esquecemos
de sermos filha. Nós esquecemos de estar acolhida aos braços do Pai. Nós esquecemos a nossa identidade e a gente continua servindo, porque nós achamos que é deste lugar que nós seremos amadas. E não me leve a mal, não me entenda errado, eu não estou dizendo que você não precisa servir, porque a Bíblia vai falar que maior é o que serve. E nós somos servos. Nós precisamos servir uns aos outros. O que você não pode fazer é servir para ser amada. Você não pode servir para obter algo. Não é isso que Deus quer de você, não é isso que Jesus quer de nós. Quando nós servimos para obter algo, fatalmente vamos estar cansadas e vamos parar no meio do caminho. Nós não vamos conseguir chegar aonde nós precisamos chegar, porque nós estamos servindo para obter. E nunca vai ser aquilo que nós imaginamos. Agora, quando você serve porque você sabe quem é, quando você serve porque você sabe para que foi chamada para fazer, quando você serve porque você entendeu que você é filha amada, em quem Deus tem prazer, então você serve com um ânimo renovado. Você serve porque você não consegue pensar em um outro lugar em que você precisa estar mais do que aos pés de Jesus. Você serve porque você deve ao mundo o mesmo encontro que você teve com Deus. Você serve porque agora você olha para os perdidos e você sabe que você tem a chave nas mãos para religá-los ao Pai. Porque o maior ministério que eu e você temos na Terra é o ministério de reconciliação. Reconciliar os perdidos ao Pai. Mas nós só conseguimos ser efetivos neste ministério quando nós entendemos que somos filhos, quando nós entendemos que somos amados por Deus. Marta queria fazer para Deus. Maria queria ter relacionamento com Deus. Ambas importantes no reino. A visão e o posicionamento somente que estavam erradas. Precisamos servir através da presença. Precisamos servir a partir da comunhão com Deus e não para obter comunhão com Deus e não para provar nada para ninguém. Sabe por quê? Porque se amanhã você perde a função ou o cargo que você ocupa na igreja, você para de servir a Deus, porque você baseou o seu valor em quem você era, no título que você carregava e não no amor dos pais. Porque tantas pessoas acabam saindo da igreja porque se chatearam, se magoaram com o homem. Os olhos estavam no lugar errado. Saiu porque não entendeu que os olhos deveriam estar em Deus. Saiu porque não entendeu que serve de um lugar de amor e não para ser amado. Nós precisamos entender que estamos nessa terra para servir a Deus, porque Ele nos amou, porque Ele te ama. Ei, Ele te ama. Não tem nada que você faça que vai aumentar esse amor. E não tem nada que você faça que vai fazer Ele parar de te amar. O que vai mudar é a intensidade do seu relacionamento e a sua comunhão com Deus. Mas o amor dele é inegociável. Isso você não perde. Não lideramos para ser vistas, mas para glorificar ao Pai. É do lugar de pertencimento que nascem os ministérios mais saudáveis e frutíferos. Somos fiéis ao Pai, não ao desempenho, não à performance. Às vezes acreditamos que se pararmos de produzir, deixaremos de ser relevantes e valiosas. Mas Deus não nos mete por frutos visíveis, mas por raízes profundas. Ele não nos ama quando estamos em ação, ou melhor, Ele nos ama quando estamos em ação, mas Ele também nos ama quando estamos só em comunhão. Olha a parábola do filho pródigo. Um filho saiu, ele quis herança e quis viver tudo lá fora. Quando ele volta e fala: pai, eu quero ser só o seu servo. Eu não quero mais agora, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero ser servo. Um filho foi completamente desconectado do pai. O outro que ficou achou que só era amado pela obediência. E quando ele vê o pai fazendo tanto por aquele filho que decidiu sair, ele não entende que o amor do pai não está conectado àquilo que nós fazemos, mas a quem nós somos. 2 filhos desconectados do pai. E a chamada hoje, para mim e para você, é a mesma. Vem,
que Deus restaura a comunhão, o propósito, o chamado. Deus restaura. Tudo que você precisa fazer é se abrir ao Pai. E eu quero ler esse último parágrafo com você porque eu achei que ele é muito significativo. Ele fala assim: ele não busca mãos produtivas, mas corações rendidos. Ele quer que você volte à mesa como filha. O amor vem antes, a função depois. É dessa identidade restaurada que nasce uma vida inteira de propósito. Meu Deus. Ai, o chamado da ação do dia é: pare tudo e volte ao lugar certo. O de filha. Escreva: sou filha amada de Deus, não preciso provar nada para ninguém. Faça essa frase ecoar nas suas decisões, emoções e rotinas. Leia primeiro a João 3:1 em voz alta. Se possível, sente-se em silêncio e apenas receba o amor do Pai. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer responsabilidade, lembre-se: você é mais do que você faz. Você é filha e isso muda tudo. Talvez a partir de hoje, você vai ser capaz de entregar alguns nãos que você nunca teve coragem de dar porque você achava que você precisava ser amada pelo que você fazia. Então você sempre disse sim, 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 sim. Talvez a partir de agora, você vai abrir mão de alguns cargos e funções que você pegou porque você achava que precisava estar sendo produtiva o tempo todo. Talvez agora você vai assumir alguns cargos e funções porque você achava que não era digna e que você precisava melhorar a sua vida, deixar tudo perfeito antes de você servir a Deus. Talvez hoje começa um novo caminho e uma nova história. Talvez você vai entender a partir de agora que você é filha amada de Deus, que Ele te ama acima de qualquer coisa, que Ele entregou o único filho dele por você. Então volte a esse lugar de filha, volte à mesa do Pai. Ele está te esperando, Ele está com saudade de você. Não da serva, mas da filha, que Ele tanto ama. E declaremos como João: veja quão grandioso é o amor de Deus por nós, que fomos chamados e feitos filhos de Deus. Eu quero te abençoar com essa palavra e que o Senhor possa trabalhar no teu coração e na tua identidade. E que cada dia mais você esteja firmada no seu propósito, na sua identidade, mas no seu conhecimento de que você é filha amada de Deus.